Nós precisamos trabalhar em uma fé legítima, verdadeira, uma fé emuná, uma fé de consistência, uma fé de fundamento, uma fé que nos faz enxergar, ver e testificar o nosso Deus. É essa fé que nós precisamos na nossa vida. Então você vai ver que o salmista aqui, deixa lá para o versículo 4. O Senhor é meu pastor. Quem é que está na minha frente? São os meus inimigos que me perseguem? Ou é o meu Senhor? Ele é o meu pastor. E nada faltará. Porque a presença dele me trará segurança, me trará vida. Não interessa se o vale da sombra da morte está diante de mim. Mas eu sei que ele é minha vida. Ele é o meu pastor. Amados, é isso que nós precisamos aprender. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Significa que ele estava aflito no coração, sim ou não? Assim como nós ficamos. Assim como nós. Não retrata se as lágrimas caíam neste momento, mas as palavras dele traziam definição de quem era Deus para ele, de quem era o Senhor para ele. Porque você pode estar quebrado, você pode estar passando por luta, você pode estar sendo rejeitado, você pode estar passando pelas piores coisas, as lágrimas podem estar caindo, mas o Senhor continua sendo o teu Senhor, e Ele não vai te abandonar, Ele não vai te abandonar, amém? Um forte aplauso ao Senhor. E nisso que nós precisamos nos segurar, amados, porque vai vir. Não pense que cada passo de fé que você dá não vai vir lutas e tribulações, mas são elas, as lutas, são os vales que nos levam mais para próximos de Deus, são as guerras que nos aproximam de Deus. A guerra ela não pode te afastar de Deus, amados, a perseguição não pode te afastar de Deus, as crises não podem te afastar de Deus. Está aqui um exemplo de fé, o vale da sombra, o vale da morte. Sombra significa escuridão, que há medo, que há terror, mas ali isso fazia com que aproximasse o salmista desse Deus maravilhoso, desse pastor maravilhoso, desse que conduz com um cajado. O teu cajado me consola. Quem sabe como o pastor direciona com o cajado? Segura, não vai. Vai agora. Por mais que as tuas palavras sejam duras, mas isso me consola. Por mais que tu me freies, Senhor, mas isso me dá a garantia do consolo. Por mais que tu me conduza para lugares que eu não conheço, mas eu sei que tu estás na direção, no governo da minha vida. O que nós temos visto é uma igreja que vê-se diante da luta e acha que Deus abandonou. E tem a decisão de abandonar o corpo. O que Deus derrama, que é a vida dele, é sobre o corpo. Deus não derrama a vida, amados, sobre um dedo necrosado, não. A vida dele está sobre o corpo. Há milagre sobre a árvore cortada? Há. Mas a árvore cortada, a Bíblia fala que ao cheiro das águas. Então ela sente o cheiro. Se uma árvore não sentir o cheiro, se uma árvore não sentir o barulho das águas para ser restaurada, como será restaurada? Como? Então a gente vê aqui, o teu cajado me consola. Eu acho isso tremendo, gente. Porque está aqui essa turma, nunca me viu em momento nenhum. Ai, gente, eu estou opresso, eu estou assim, eu acho que a gente não vai conseguir uma coisa ou outra e tal. Nunca. Sempre eles me viram com bem ou não, com recursos ou não, com situações boas ou não, sempre é a mesma fé. Eu nunca mudei, senão só crescendo nesta fé. Nunca. Diante dos vales das sombras, eu já passei, a gente já passou? Já passamos pelos vales das sombras. Já passamos pelos vales da morte? Já passamos pelos vales da morte. Já passamos perseguição, injúria, já vimos tantas coisas, traições, já vimos tudo isso? Já vimos. Mas em nenhum momento nós paramos de crer em Deus. Porque não são as pessoas que estão à nossa frente, é um Deus tremendo e poderoso. Não me interessa as pessoas em si, me interessa um Deus. E aquilo que Deus deposita em nós, aí sim é o nosso dever derramar sobre a vida das pessoas.
Amém? Então, isso é importante. Os vales, eles vão vir. Os vales, eles vão aparecer, amados. E o Salmo 42 e o 46, se eu não me engano, que nós lemos aqui, aliás, o 42 e 48, mas o Salmo 42 e o 46, que foram feitos pelos filhos de Corá, foram feitos aonde? Na porta do templo para o Oriente. Se a gente for ver, a porta que estava fechada. Era uma porta que não tinha acesso, ninguém passava por lá. E o mais tremendo, porque eles eram salmistas, que estavam no lugar aonde ninguém via a adoração deles, porque era uma porta fechada. É a mesma coisa pegar a turma aqui, olha, vamos colocar vocês ali numa salinha, tá? Ninguém vê. Fiquem lá adorando, mas ninguém vai ver não. Do que está aqui e todo mundo vê. Os filhos do Corá ficaram em uma porta que era fechada. Não tinha acesso, as pessoas não iam. Mas você vai ver os salmos que eles produziram, que eles fizeram. Que salmos tremendos, de músicas e louvores, que trouxe vida para a igreja e para o povo naquele tempo. Sabe por quê, amados? Quem já andou no vale da morte, da sombra, não interessa o lugar que vai ser colocado, sempre será grato a Deus. Não vai ficar querendo aparecer, não. Eu quero aparecer. Não. Nós não podemos ser uma igreja, ou não devemos desejar ser uma igreja, amados, de aparência. Aparência. Nós não podemos querer viver de aparência. Nós precisamos ser, independente se as pessoas veem ou não. Amados, olha só. Nós temos aqui um ministério, e eu poderia estar aqui influenciando muitos outros líderes de outros lugares, fazer o que o pessoal faz, um sindicato de pastores, é ou não é? Colocar uma abóbora sobre a vida de um monte de pastores, vamos aqui fazer uma associação de pastores do reino. Mas aonde eu estou? Eu estou em Belo Horizonte. Eu estou num bairro, numa rua, que ela não é visível. Eu sou com um grupo que é do tamanho do jovem reino, ninguém me vê, ninguém sabe, ninguém. Se eu fosse uma pessoa vaidosa, eu vou ficar aqui com um grupo numa rua dessa, esquecido aqui? Não, eu vou lá para Manaus, que eu posso fazer um trabalho de arrebanhar líderes, pastores, e fazer uma associação, um sindicato, que eu fico rindo disso. Mas não. Eu estou fazendo o que Deus mandou. Não interessa se é à vista, não interessa se as pessoas veem ou não. Estou no lugar ali. É isso. Se Deus pega e manda você lá para um lugar onde ninguém vai ver o teu trabalho, que eu não sei nem o que vocês imaginam, né? Porque ali tem muito trabalho mesmo. E aí, qual seria a tua posição? Qual seria? Eu vou me rebelar, porque foi o sentimento de Datã, Corá e Abirão. Porque só Moisés é visto, só ele, eu quero também, porque eu sou santo, eu sou um sacerdote de Deus. Ele era sacerdote, Deus havia escolhido Moisés para ser sacerdote. Quais são as nossas guerras? Porque num momento como esse de vale da sombra da morte, que a gente sabe se nós estamos firmes ou não na nossa fé. E eu acho tremendo isso. Não é porque Deus desprezou, não. Deus colocou ali porque viu ele sinceridade. E olha só o que a Bíblia fala dos filhos de Corá. Tremendo. Naquele momento, ninguém os via. Mas hoje, toda a igreja canta e declara os salmos que eles escreveram ao Senhor. Hoje, toda a igreja. Isso é tremendo. Então não faça para que as pessoas vejam, faça para agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, Deus vai dar a boa paga. A boa paga, amados. Então nós precisamos disso. E aí o que a gente vê? Eles fazendo esses salmos, o Salmo 80, aqui eu acho que é 84. Salmos 84, é um dos deles. Quão amável são teus?
Senhor dos exércitos, a minha alma está desejosa e desfalece pelos teus átrios. Senhor, e o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus? De novo? Não, de novo, o que diz? Amados, a nossa carne não tem que ficar desejando pecado, não. Está aqui, ó. O meu coração e o meu físico, a minha carne, deseja-te, Senhor. Esse salmista aqui pregava de uma maneira libertadora. Libertadora. Sabe por quê? Porque eles viram da onde Deus lhe deu livramento a eles. Quem um dia, amados, já caminhou na rota do pecado, da morte, dos vales, tem que reconhecer a grandeza de Deus. Se Deus te tirou de uma situação tão terrível, era para você todo dia estar fazendo, entendeu, os salmos. Todo dia. Aí não tem nada que fazer. Vai fazer salmos. Aqui, ó. Eles reconhecem da onde Deus os tirou. Eles reconhecem da onde Deus os deu livramento. Porque era para eles terem também ido juntos. Mas eles são poupados, são restituídos. Davi adiante o posiciona eles. E eles se tornam salmistas de excelência. Se torna uma igreja de excelência. Onde ninguém está vendo, mas eles estão adorando. Estão adorando. Eu te pergunto, você só levanta a mão aqui para adorar a Deus? Eu estou dizendo, quando no dia que eu fui fazer esse estudo, eu fiquei todo arrebentado, quebrado em casa. E aqui eu não consegui. Porque o meu coração ficou tão, amados, quebrado, que eu falei só a introdução e a conclusão e me acabei aqui de chorar. Porque uma igreja que não reconhece a Deus, uma igreja que qualquer coisa desvia, enquanto há pessoas que amam. Continuando, versículo. Até o pardal encontrou e a andorinha o seu para si, onde punha seus filhos. Até mesmo os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus, bem-aventurados que habitam em tua. Sabe onde eles estavam um dia? No deserto. Sabe onde eles estavam um dia? Numa casa onde a família deles era rebelde contra Deus. Sabe onde eles estavam um dia? Diante de uma terra que se abria para engolir os pais dele rebelde. Então eles sabiam o valor de estar na casa do Senhor. Aí na minha casa eu não consigo adorar. E aqui? Então não é a tua casa. É tu o problema. Aí em casa eu não consigo ler a Bíblia. E aqui? Nem traz a Bíblia. Não é tua casa. O problema é você. O problema é você. Para de culpar tua casa, para de culpar tua família. Porque no dia que o cão estiver lá, o Tasmania, você estiver lendo lá, e está lá. Você está lá. Pronto. A tempestade vem e passa, sim ou não? Causa alguns danos, sim ou não? Mas passa. Por isso seja firme na oração, na leitura da palavra, na adoração a Deus. Que não seja somente aqui, mas seja na tua casa. Estabeleça tempos, amém? De oração, de busca ao Senhor na sua casa. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Gente, eles sabiam o que significava ter uma segunda chance. Ter uma segunda chance. Eu sempre falo, amados, 25 anos, eu nunca desejei me desviar. Nunca. Mas quem já saiu, já veio, tu tem que entender que Deus está te dando chance. E quando Deus nos dá chance, amados, nós precisamos amar a Deus sobre tudo. Sobre tudo, porque Deus está te dando chance. Ok? 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Olha só. Homem. Não está no teu braço. Não está na tua capacidade. A tua força está no Senhor. E cujo coração estão os caminhos aplainados. Olha só a turma de homens aqui. O teu coração tem os caminhos
Vocês sabem que é isso, né? Então, não pode ser, uma hora eu creio, uma hora eu não creio, uma hora eu estou, uma hora eu não estou, eu vou, não vou, vai, tu vai, nós vem. Não pode. Aplainados. O caminho do Senhor no teu coração tem que ser assim, ó, plano, reto, sem se desviar e sem montanha-russa. Como você está? Hoje eu não estou legal. Como tu não está legal? O teu coração precisa estar assim, ó, nos caminhos do Senhor. Continuando, versículo 6. Que passados pelo vale de Baca. Eu quero essa versão, pelo vale de Baca. Faz dele uma fonte de chuva. Também enche os tanques. Não esqueça essa palavra. Vales de Baca. Faz dele uma fonte de chuva. E também enche os tanques. Vão indo de fossa em fossa, cada um deles em Sião aparece perante o Senhor dos Exércitos, escuta minha, inclina os seus ouvidos, ó Deus de Jacó. Isso aqui os filhos de Corá fez. E aí, amados, trazendo para a nossa compreensão, sabe por que o Vale de Baca, não dá para ministrar, falar tudo, mas sabe por que o Vale de Baca? Porque todos, eu disse o quê? Todos os que queriam chegar em Sião, tinha que passar por onde? Pelo Vale de Baca. Por um vale. Todos que queriam celebrar, que queriam viver, que queriam ver promessa, tinham que passar pelo Vale de Baca. E o Vale de Baca, amados, aonde as águas vinham, por momento, e o que acontecia, trazia vida, por momentos, e que fazia, que a palavra diz, e que um ia atrás do outro, de força em força. Então eles iam, vamos aproveitar, porque o Senhor nos deu alegria, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem feito por nós, e eles iam, e quando as lutas vinham, quando as guerras vinham, quando vinham situações, e aí novamente o que acontecia? Vinha novamente a chuva sobre o vale, para dar força, e por isso que a Bíblia fala, de força em força, porque quando eles imaginavam que iriam perecer no Vale de Baca, porque um vale é um lugar de guerra. O vale é um lugar, amados, que muitas pessoas morrem. O que Deus provia para eles, naquele lugar seco, provia a chuva. Para que eles pudessem ter força, se alimentar, e novamente, de força em força, um vai atrás do outro. Amados, no teu vale, sabe por que Deus não tem te dado força? Porque tu estás lá por rebeldia. Porque não foi Deus que virou as costas para você, foi você que virou as costas para Deus. Porque tu vai ver ali o salmista, Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Eu estou nesse vale, os inimigos estão vindo me matar. Eu estou aqui, Senhor, eles estão vindo me matar, vem armado até os dentes. Mas o Senhor é o meu pastor. Nesse momento, ou em toda a minha vida, tu não vai me abandonar. Tu não vai me faltar. O que eu preciso nesse momento de guerra, de luta, de humilhação, de sentimentos ruins, eu sei que tu pode me fortalecer. Eu sei que tu pode me fortalecer. Então o Vale de Baca era um lugar conhecido, um lugar árido, de vale, de choro. Simbolicamente representava ali as lágrimas. Porém o salmista revela que mesmo naquele lugar, Deus pode abrir fontes de bênção. Fontes de bênção. Então, por todos os vales que eu passei, eu sempre brinco, que eu piso no deserto, e eu sei que aquele deserto vai se tornar em um jardim. Eu vejo um deserto, eu não fico assim, eu estou com medo, eu estou no deserto, está difícil, não sei o quê, bababá, nada. Quando eu vejo o deserto, eu falo assim, opa,
tem coisa boa acontecendo. Está aqui. Quando vocês fizeram a cota do aniversário, e aí passagens altas, variando, e eu falei bem assim, meu amor, eu vou só, até para não ser mais custos para ninguém lá, eu vou e pronto, tranquilo. Aí ela falou, não, tá tranquilo então, meu amor. Eu falei assim, não, mas calma aí, vamos aguardar. Porque Deus, se quiser, todos lá, nós vamos. Aí o que aconteceu? Deus visita ali, vocês tinham liberado, Deus visita ali o Edu como deu aquele testemunho, né? Recebe ali um contrato, na sua fidelidade eu diz, envia, e eu falo para ela, pronto, vamos todo mundo para Manaus. Todo mundo. Então vale, não era nem um vale, né, podemos dizer, mas estava meio seco. Só dava para ir um nadando, e eu como eu sou grande, né, ia ser a famosa baleia fora d'água. Você entende? Mas dava para vir. Mas Deus o quê? Fez chover. Chove na vida de alguém? Quantas vezes aqui na vida de vocês fez chover? Olha só, fez chover e aí transbordou. E eu disse, agora dá para fazer. E como eu falei, eu estou abençoando 5 jovens de BH que virão para cá para o congresso. 50% da passagem de todos eles, nós decidimos abençoar a vida deles, fora tantas outras coisas, demandas que terão, que, como o pastor Max bem falou aqui, vocês não veem como é a semente? Amados, todos esses louvores que estão aí, eu decidi. Um dia nós estávamos, eu aqui, nosso pastor, pastora, conversando, poxa, essas músicas tem que ir, e era caro naquele tempo aqui em Manaus, até tentamos, né? Eu falei, não é prioridade, é muito dinheiro para gastar, a gente não vai fazer isso. Vamos segurar. Seguramos. Cheguei em BH, Deus colocou no meu coração, eu falei assim, eu vou meter a cara, e eu vou fazer, e eu não vou fazer só uma, nem 2, nem 3. Eu vou fazer quantas Deus autorizar e permitir. Está aí, daqui a um tempo vai ser uma faixa não, será uma seleção de 10 músicas, de 10 louvores, amados. Então nós precisamos entender, o deserto vai vir, mas quando ele vier, entenda, algo tremendo. Porque no deserto, amados, a gente não vive pela nossa força, se não for Deus. No lugar árido, ninguém floresce por si só, se não for Deus. No lugar de escuridão, ninguém enxerga, amados, tateando, ou na verdade, caminhando de maneira cega, sem saber para onde vai, se não for a luz do Senhor. A gente não consegue. Por isso que quando essas condições desfavoráveis vier na sua vida, na vida da igreja, tu tem que entender, Deus está querendo fazer algo tremendo. É isso. Mas Deus faz no coração, como desses salmistas, que rejeitam a rebelião, e que diz, independente se eu morro ou não morro, a decisão certa é essa. E você vê Deus restituindo. E eles escreveram esse salmo. E eles falam aqui exatamente isso. Quando passando pelo vale de Baca, fez dele uma fonte, a chuva também encheu os tanques. Os tanques estão secos? Vamos fazer isso? Está devagar, está no vale. Gente, é Deus. Não adianta você fazer da tua força. É Deus. O Manauara, né? É Deus. A chuva também estanque. Vão indo de força em força, cada um deles a Sião. Aparece diante de Deus. Então Deus está em Sião, esperando quem? Você chegar até Ele. Olha só, e se você passa num vale, o que Deus quer? Que você chegue perante a Ele. Agora, se você passa do vale,
Você caminha no vale, Deus enche os tanques, Deus dá força, Deus dá estratégia, Deus dá sabedoria, Deus dá o conhecimento para você sair do vale. E na hora de se apresentar diante de Deus, em Sião, aí você vai para o Egito. Levante a mão quantos foram para o Egito. Está aqui, uma que reconheceu. Nos desertos, Deus foi poupando, Deus foi dando força, Deus foi dando estratégia para passar para o deserto, e aí depois fez o quê? Foi para o Egito. E é muito bom quando a gente reconhece. Quando a gente não reconhece, amados, novamente, outros vales vêm, e Deus não pode. Porque quando a gente vai estar lá e dizer, não, é a minha força, sou eu, vou dar um jeito. É ou não é? Vou dar um jeito, ninguém é por mim, é só eu. Amados, Deus é por você. Amém. Eu gosto e amo muito aquele versículo, ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Isso foi sempre uma verdade na minha vida. Porque quando eu achava que era a minha força, que era a minha capacidade, era Deus. Era Deus que podia me sarar, me salvar, me curar de todas as mazelas. Então hoje, queridos, nós precisamos ter esse entendimento. Nunca aqui a gente promete para você uma vida de flores. Se você quer viver essa fé, e principalmente a fé na cultura do reino, amados, que não é fácil, porque nessa cultura fala, buscai o reino e a sua... Porque em outros lugares as pessoas buscam até o reino, mas a justiça... Então nós precisamos entender que Deus vai te dar força, ou está te dando força, mas é para quando você chegar ali, em Sião, que é o lugar da promessa, o lugar da restauração definitiva, você se apresentar diante dele, do Senhor, e não desviar os teus pés para o Egito, para outros lugares. Não faça rota que você sabe que não vai dar certo. Não tome decisões que você já tomou lá atrás. Decisões que te levaram à derrota, se tomar da mesma forma, te levará à derrota. E Deus não quer isso, amados. Deus quer uma igreja. E pode contar, pode vir os desertos de Baca, pode vir, entendeu, os desertos, mas o Senhor vai fazer florescer. Amém? Como agora, nós sabemos, com toda essa situação, pode ter um abalo na economia. Pode ter um abalo. Mas pior do que da pandemia não vai ser. Porque da pandemia não tinha para onde correr. E quando é uma luta, essa é uma luta de definição de fé. Política, geopolítica, econômica, é uma luta de definição. Da pandemia não era de definição, não. Era de opressão sobre o mundo todo. E que matou milhares de pessoas, essa opressão. E não deu direito de ninguém lutar. Essa dá direito de lutarmos. Essa dá direito de exercermos a nossa fé. E decidir nos levantar no momento de crise, de desafio. Eu não vou fazer, eu não vou investir, não vou... Você está com medo? Acha que não vai prosperar no deserto de Baca? Pois eu e a minha casa iremos de força em força. Porque nós sabemos que Deus vai fazer grandes coisas. Nos piores momentos da humanidade, não foi governantes, não foi presidente, não foi líderes espirituais, foi o próprio Deus que interviu para salvar o seu povo. Aleluia! Quantos querem isso? Se coloque de pé. Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe vocês, paz e justiça do reino. Aleluia.